Fala galera, meu nome é Matheus Lamari e hoje trago um tema extremamente pertinente que inclusive foi sugerido pelos nossos seguidores, que é a aposentadoria por invalidez. Um assunto que nos últimos anos sofreu alterações nas suas normas e regras, e o objetivo então dessa videoaula é eu passar algumas dicas e sugestões para facilitar vocês a conseguirem esse benefício. Gosto sempre de começar com um resumo, um sumário do que a gente vai conversar nos próximos minutos, a começar pelo auxílio-doença e pela aposentadoria por invalidez. Vamos falar os conceitos, as diferenças e as definições desses dois pontos. E conversar sobre os resultados da perícia, os possíveis resultados, que são 3, e como proceder em cada um deles. E por último, vou mostrar os documentos e laudos para facilitar a vida de vocês. Gosto sempre de pedir a ajuda de vocês também para nos seguir em nossas redes sociais. Basta procurar por Clínica Lamari ou pelo nosso site www.clinicalamari.com.br. Vamos lá então. Explicando como que a história tem que cursar para você chegar à aposentadoria. Primeiro você tem que procurar um médico que vai atestar a sua incapacidade, que pode ser de maneira total ou parcial, para realizar o seu trabalho. E com esse atestado você vai requerer o auxílio-doença, que tem os mesmos requisitos de uma aposentadoria por invalidez. As diferenças, as maiores diferenças são as técnicas. No auxílio-doença, esse benefício é para o segurado que está total, mas temporariamente incapaz de trabalhar, diferente da aposentadoria, onde o segurado está total e permanentemente incapaz de realizar suas atividades. Em relação ao tempo de duração, o auxílio-doença vai durar somente enquanto o trabalhador estiver se recuperando, diferente da aposentadoria, onde ele recebe permanentemente o benefício. Em relação aos valores, a aposentadoria você recebe o valor integral, e em relação ao auxílio, você recebe 91% do valor que era devido. Para manter o benefício, no auxílio-doença, você se submete a perícias em geralmente espaços mais curtos de tempo para manter o benefício. E na aposentadoria, essas perícias acontecem em torno de 2 anos. E após os 60 anos, você não necessita mais ser periciado. Então vamos lá, frente aos resultados que podem vir aí, que são auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou o perito mesmo pode atestar que você está apto a trabalhar e você volta ao trabalho, a gente tem que entender o porquê que isso acontece para ficar mais fácil. Primeiro, o INSS ele está extremamente rigoroso e criterioso em relação a esses benefícios. Tendo em vista que a aposentadoria não é viável para o governo, porque você não contribuiu tanto tempo para a Previdência se for comparado às outras espécies de aposentadoria. Então toma cuidado com algumas coisas, alguns erros que acabam acontecendo, muito comuns, que a gente não pode cometer na verdade. Primeiro são cuidados com a documentação, você tem que ser extremamente cauteloso em relação aos documentos, até porque o perito ele pode não ser um especialista na sua doença e frente a isso não vai ter os melhores achados diagnósticos para te avaliar e aí consequentemente negar a sua aposentadoria e o seu auxílio. Então vamos lá, como você pode proceder em relação a isso? Primeiro, você pode aceitar a decisão e retornar ao trabalho ou entrar com um recurso administrativo, que ele acaba sendo mais rápido que a última opção, que é a ação judicial, mas ele acaba não sendo a melhor opção porque você vai passar por uma nova perícia do INSS e novamente você vai ter que juntar a documentação e vai passar por um perito e que também tem grande chance de não ser um especialista na sua doença. O que acaba sendo mais viável na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é a ação judicial. O ruim é que ela demanda de mais tempo, como a gente já conhece, mas o juiz ele nomeia um perito especialista na sua doença, o que pode gerar uma perícia mais fidedigna,
tendo em vista que ele dá uma imagem mais ampla e significativa para a sua doença. E a parte boa é que você recebe o pagamento retroativo. Em relação aos documentos, né, de maneira nenhuma vá até o INSS na sua perícia com os documentos faltando. Eles raramente concedem os benefícios por falta de documentos. Então, a começar pelo comprovante do vínculo empregatício no momento da sua doença, do início da doença ou do acidente. E também os laudos dos profissionais especialistas, né? Eles vão ajudar o perito, né, como a gente conversou aqui na grande maioria, a explicar quais são suas dificuldades para realizar suas atividades laborais, tá? Que vão ser, lógico, complementados por exames laboratoriais, exames de imagem, as radiografias, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, dentre outros. Atestados, declarações, receituários, medicamentos que você toma. Então, tenta organizar isso certinho, que vai facilitar. A fisioterapia é extremamente importante nesses casos, tendo em vista que a lei ela já comprova que o fisioterapeuta ele é sim um profissional que é permitido elaborar e emitir pareceres, atestados e laudo pericial, com os seguintes fins: de demanda judicial, tá? De remanejamento da função no trabalho, ou até de afastamento para uma melhor eficácia no tratamento fisioterapêutico, e também para conceder os laudos das aposentadorias por invalidez, tendo em vista que a gente utiliza, né, exames biomecânicos, analisa a mecânica do indivíduo em relação ao trabalho, e com isso consegue laudos cinesiológicos funcionais, né, que vão ajudar na tomada de decisões, tá? Acaba se indicando o grau de capacidade ou incapacidade funcional e aponta as competências e as incompetências laborais, que podem ser tanto transitórias quanto definitivas. Em relação à CIF, né, ela é importante porque ela consegue mensurar a sua funcionalidade. Porque uma coisa é você chegar e falar que tem dificuldade de trabalhar. Outra coisa é você, através de um código, mostrar isso, né, em números, o quanto que isso é difícil para você, né, é extremamente mais fácil, tá? Então, assim, a CIF ela é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, e ela foi firmada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, tá? Que tem por objetivo padronizar uma linguagem unificada. Então, qualquer lugar do mundo que você for com o seu código, você consegue, né, o profissional de saúde consegue entender quais são suas dificuldades em relação à sua funcionalidade, tá? E o que acaba gerando muitas dúvidas, né, são a CID e a CIF. Qual que é a diferença entre elas? A CID é a Classificação Internacional de Doenças, que está na sua 10ª revisão, onde o médico consegue falar, né, gerar um código da sua doença através de estruturas etiológicas, que vai ser complementada pela CIF, onde os profissionais vão gerar um código, né, mensurando qual que é a sua dificuldade, né, em relação ao meio em que você vive, ao seu lazer, ao seu trabalho, ao seu dia a dia, tá? E que acaba sendo muito mais interessante. Por exemplo, vamos exemplificar. Um indivíduo que tem um acidente vascular cerebral, ele vai ter o CID do AVC, do derrame, né? Só que o mesmo indivíduo, né, ele pode se apresentar um AVC de diversas maneiras. Em alguns com predomínio das incapacidades no membro superior, outros no membro inferior, outros na fala, na deglutição. Por isso que é interessantíssimo esse código que vai detalhar qual que é a sua dificuldade em relação ao seu meio, tá? Então vai explicar o que você pode ou não pode fazer, tá? E quais são as suas dificuldades em relação a isso. Era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês, espero ter ajudado. Mas para você que se interessou e quer aprofundar no tema, basta nos procurar em nossas redes sociais ou manter contato pelo nosso site. Obrigado.